aqui os presentes, está com mais de 100 pessoas online, e estamos com um grupo aqui presente. Isso mostra o interesse no assunto. Eu tenho certeza também que a gente vai deixar gravado, e esse material vai ser uma referência para os interessados no tema. Então, primeiro, parabenizo a doutora Lilian Marques, nossa economista-chefe, que teve a iniciativa de organizar um evento desse que realmente é importante. Eu sei que dá trabalho, não é fácil. Organizar aqui os colegas de bancada e falar um pouco da importância do evento, e depois cada um aqui vai falar um pouco. Primeiro, contextualizar por que CAD e patente, né? De modo geral, a gente pode olhar o mercado de patente como um mercado privado. Ele é o monopólio por essência, né? Uma patente é um monopólio por essência, mas ela é necessária para promover a inovação. Se você não garante aquele direito de exploração exclusivo, você não consegue ter investimento. A gente sabe que a pesquisa, a inovação é muito incerta, tem um ciclo longo, né? Às vezes uma empresa vai levar 8, 10, 20 anos para conseguir transformar aquela primeira ideia num produto, e você tem que criar uma série de incentivos para que ela opere no vermelho, para que ela assuma aquele risco, e isso garanta, portanto, uma inovação. Então, a princípio, a patente não deveria ser um tema de controle do CAD, porque a lei já diz que ela é um monopólio, e a lei cria essa exceção, cria esse monopólio com um propósito competitivo. Embora ele restrinja a concorrência, o propósito dele é competitivo. Só que nós temos, dentro do grupo das patentes, nós temos uma subdivisão, um subgrupo das chamadas patentes essenciais. E aí, qual é o problema da patente essencial? Toda patente, em algum nível, ela limita a concorrência, isso é um fato. Mas uma patente essencial, ela impede que o concorrente entre em um mercado como um todo. Essa talvez seja a grande distinção. Então, às vezes, as empresas precisam estabelecer padrões de interoperabilidade para os negócios funcionarem. Então, imagina, se a gente vê que quando viaja, a dificuldade que a gente tem, às vezes com uma tomada, o celular às vezes não está funcionando tão bem, nosso equipamento não está adaptado, e a gente começa a valorizar a interoperabilidade. Imagina se cada fabricante tivesse uma tomada diferente, uma voltagem diferente, um carregador incompatível, se o USB, cada computador tivesse o seu. Então, sim, é necessário, até para que o consumidor possa conseguir usar os produtos que ele tem da forma mais eficiente, alguns padrões de interoperabilidade são necessários. Agora, imagina, por exemplo, que a pessoa que criou o design da tomada dissesse que determinadas empresas não podem usar tomada. Então, assim, ok, ele certamente tem um design, tem uma propriedade intelectual que tem que ser remunerada. Agora, imagina se ele tivesse esse poder de chegar e dizer, olha, eu vou dizer quem pode, quem não pode usar tomada, e com isso ele vai tirar várias empresas, por exemplo, do mercado de eletrodomésticos. Ou vamos dizer que o dono do padrão USB dissesse, olha, eu vou agora dizer que empresa pode ter USB, que empresa não pode ter USB. Isso, primeiro, prejudica o padrão, porque quando começa a acontecer isso, você vai ter padrões concorrendo, né? Então é ruim para o consumidor, porque você vai ter que ter o USB modelo A, o USB modelo B, o USB modelo C, aí chega na hora da palestra, não era um modelo que você queria. Você gera ineficiência na economia, mas pior, você prejudica a inovação. Então, quem tem uma patente essencial, o proprietário de uma patente essencial, ele não pode ser tratado da mesma forma como proprietário de outras propriedades intelectuais, e aí eu acho que esse é o ponto do nosso debate aqui. Por que a gente está discutindo? Ou seja, como é que a gente trata isso? É uma coisa que é um assunto do CAD, é um assunto de legislação, é um assunto privado, a gente trabalha com isso em remuneração, a gente trabalha isso controlando o preço, a gente trabalha isso obrigando licenciamento. Eu acho que é isso que a gente vai ouvir um pouco dos especialistas hoje e ter um pouquinho desse feedback. Nós estamos aqui com, além da presença do CAD, com a presença do MDIC, né, do nosso, que é um ministério
por essência, do comércio internacional, dos negócios internacionais. É o ministério que pensa em desenvolvimento, que pensa, embora tenha esse nome de indústria e comércio, é muito mais do que indústria e comércio, né? A economia hoje ela é muito mais plural, mas que está pensando exatamente nessas barreiras, as barreiras tanto tarifárias, quanto as outras, né, tecnológicas, enfim, as barreiras comerciais, e que está com uma tarefa fácil agora, né? Pouco trabalho, o pessoal da MDIC. Nós estamos também com o Dr. Gerson, que é o coordenador de estudos de mercados e advocacia de concorrência, que também é o nosso especialista do DE, que vai falar um pouco hoje. A doutora Lilian, também nossa economista-chefe, também fará um Q&A, e eu devo depois fazer uma conclusão, um encerramento, mas quero dizer a importância desse evento. Acho que desde que o CAD começou a julgar o caso da Ericsson com a Lenovo, a gente viu o interesse da comunidade internacional. Então, a gente recebeu especialistas da Europa, especialistas dos Estados Unidos. Eu ia nos eventos, as pessoas iam lá, queriam conversar, queriam fazer perguntas, queriam mandar sugestões, muito porque, e aí acho que é um ponto que talvez a gente vai conversar hoje, nós não conseguimos criar até agora um mecanismo de governança mundial das patentes, né? A gente, quando fala de patente, existem mecanismos de cooperação, mas as patentes cada país tem a sua, e tem muita dificuldade nessas cooperações entre diversos territórios. E as patentes essenciais mais ainda. Então, a gente sabe, por exemplo, que vários setores precisam dessas patentes, das SIPs, como, por exemplo, telecomunicações, como, por exemplo, a parte de informática, mas também não só isso, várias das infraestruturas que a gente tem de energia, de água, também dependem de uma lógica semelhante, e a gente ainda não conseguiu estabelecer no mundo uma autoridade disso. A Europa tentou, não conseguiu, o Reino Unido, de certa forma, as suas cortes ali tentam fazer decisões mundiais, mas tem um problema dessas decisões sendo cumpridas nas outras jurisdições. Os Estados Unidos, eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso aqui hoje, os Estados Unidos também tentou fazer uma jurisdição mundial, mas não é fácil, né? E a gente talvez precisasse ter uma coisa multilateral, com os diversos países tendo um acordo. Mas até lá a gente não tem isso, não está no radar, não está em discussão, a gente tem que ver como é que a gente resolve o caso do Brasil e como é que a gente coopera com os nossos parceiros. Então, vou passar a palavra à doutora Líria para anunciar o restante do evento, fazer alguma palavra inicial, se quiser, e dar seguimento aqui. Uma boa tarde a todos, eu vou acompanhar o evento até o final, e vai ser um prazer aqui, eventualmente, a gente discutir de novo o tema. Bom, boa tarde, muito obrigada aí, presidente Gustavo. É um prazer também termos a presença aqui da doutora Juliana, representando aí o Ministério. E acho que, só para a gente contextualizar um pouquinho, né, o que foi o estudo, né, é importante a gente comentar, né, de onde veio essa motivação, né, para a elaboração desse estudo. Como o Gustavo já comentou, a gente tem ali, né, convivido com patentes, especificamente patentes essenciais no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem sabe, né? A gente não está com aquilo ali na cabeça ou imaginando as interações e as próprias consequências ali das relações que isso pode ter para o consumo, né, ali dos agentes, e também, né, para o desenvolvimento de novas inovações e, no geral, para o bem-estar social. Então, a gente tem esse estudo, né, como um resultado de uma colaboração do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, né, que é chamado ali de GIP. Embora o CAD ele não faça parte, né, formalmente desse grupo, então, se vocês olharem lá, né, na constituição do grupo, o CAD não é membro, né? A gente tem colaborado já há algum tempo, né? Desde 2019 a gente teve situações ali de colaboração, quando o CAD, por exemplo, se envolveu em discussões preliminares lá para a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, ENP, e, especificamente, né, o CAD integra, na verdade, um grupo técnico de inteligência em propriedade industrial, que está relacionado ali ao GIP, né? E, com base nisso, quando foi construído ali, né, o plano de ação do GIP para o biênio de 2023 a 2025,
foi ali acertado, né, que o CAD poderia contribuir, né, auxiliando ali numa realização de um estudo sobre patentes essenciais, padrões tecnológicos e seus impactos sobre a concorrência. Então, essa é uma entrega, né, exatamente relacionada a esse compromisso de contribuição, que a gente teve ali uma elaboração de uma nota técnica que foi encaminhada para o GIP, né, e também, né, a publicação aqui do documento, que é a contribuições do CAD no âmbito ali de patentes essenciais, para mostrar ali, né, então, a relevância desse tema, né, e o porquê que as patentes essenciais são fundamentais aqui na inovação tecnológica para garantir novas invenções ou até mesmo que as invenções ali já existentes possam ser exploradas de forma ali justa, né, e competitiva. Então, agradeço a todos aqui a presença. Acho que vou passar então a palavra aqui para o Gerson, para ele fazer uma exposição acerca ali dos pontos principais do panorama. Só que eu tinha pulado aqui a palavra da doutora Juliana, só deixar a doutora Juliana fazer Claro. a abertura. E o senhor prefere passar ao final? Então vamos continuar então, nos estudos, e aí, antes da gente entrar nas perguntas, a gente passa a palavra da nossa doutora Juliana. Claro. Só até para comentar, pessoal, o formato que a gente pensou, tá? A gente tem participantes via Zoom. Então, a gente está acompanhando aqui. Quem está participando via Zoom, quiser mandar alguma pergunta, pode mandar no chat, que a gente vai compilar aqui ao final, e aí a gente consegue fazer esse momento de discussão. Quem está participando presencialmente, a gente também vai ter a oportunidade para fazerem perguntas. Então, pode, qualquer momento aqui durante a palestra, pode levantar a mão que a Ângela vai nos auxiliar ali e levar um papelzinho para vocês colocarem as perguntas, que a gente consegue coletar aqui para o final, a gente fazer esse momento de discussão, tá bom? Então, vou passar a palavra então, ao Gerson aqui para fazer a exposição. E aí a gente vai conseguindo até mesmo interagir, caso algum ponto específico tenha oportunidade aí para o Gerson ter um momento de discussão, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Está saindo? Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Bom, a minha missão aqui é apresentar em um breve tempo aqui o resultado da nossa pesquisa, né, que foi publicada como uma contribuição do CAD, agora em setembro. A ideia é fazer, inicialmente, passar por alguns conceitos básicos, assim, para depois, mais adiante, falar sobre o estado da arte, digamos assim, ou o que está sendo discutido em outros países, e inclusive no Brasil. Bom, uma patente essencial, como o presidente aqui acabou de falar, então, é uma patente que compõe um determinado padrão tecnológico e é uma patente de uma tecnologia que, sem aquela tecnologia, o padrão não funcionaria dentro do esperado. Tá? Os padrões tecnológicos, então, a gente pode pensar em USB, em Wi-Fi, em 5G. Eles servem, então, para dar um padrão mínimo de qualidade para os produtos. Eles permitem interoperabilidade entre instrumentos, entre aparelhos que usam aquela tecnologia. E também eles facilitam ou dão previsibilidade aos investimentos da indústria, porque sabem que vão ter que desenvolver os seus bens, ali, os seus produtos, obedecendo determinados padrões e que vão ser depois intercambiado ou conectados com outros aparelhos que usam a mesma tecnologia. Digamos assim, um organismo fundamental aqui nesse panorama de patentes essenciais são as organizações que definem os padrões. Então, geralmente a gente vê a menção a elas em inglês, né, Standard Setting Organizations, SSO ou SDO. E são entidades compostas por
diversas organizações compostas por diversas entidades, que incluem empresas, centros de pesquisas, associações profissionais, entidades de governo, e elas trabalham, então, de forma colaborativa para desenvolver os padrões de determinadas tecnologias. Como que isso acontece? Eu acho que uma coisa, um ponto essencial de entender é que, no momento que está se desenvolvendo um padrão, a empresa que detém a tecnologia e ela entende que aquela tecnologia ali vai ser importante para aquele padrão, ela declara voluntariamente que ela tem uma patente de uma tecnologia que é essencial para aquele padrão. A partir daí, a SSO ela vai criar um grupo de trabalho que vai estudar toda a documentação daquela empresa sobre a patente, sobre o seu uso no padrão, se ela facilita ali realmente a interoperabilidade, se não há nenhuma outra alternativa para fazer o padrão funcionar que não seja usando aquela tecnologia. A partir daí, ela define aquela patente como essencial ao padrão. Isso aqui é um esquema simplificado de como funciona a relação entre os detentores de patentes e as implementadoras, né? Seriam as empresas que vão desenvolver produtos usando aquela tecnologia patenteada ou dentro daquele padrão definido. Então, quando o detentor de patente obtém lá a declaração de que a sua patente é essencial, ela se obriga com as SSOs a ofertar o licenciamento dessa patente em termos FRIEND, né? FRIEND justos, razoáveis e não discriminatórios, né? Traduzindo para o português. Então, negocia dentro dessa oferta, dentro desses critérios, e chegando a um acordo de contrato de licenciamento, vai ter o pagamento de royalties e a licença para o uso da tecnologia pelo implementador. Então, como eu falei, termos FRIEND, ou seja, não há imposição de condições abusivas, os royalties são adequados para remunerar o investimento de quem pesquisou, não há discriminação no licenciamento entre implementadores que estão em posições semelhantes, digamos assim. O problema assim, aparentemente esse conceito é simples e óbvio até, é que aí nós temos vários pontos em que o entendimento do conceito é claro, mas a implementação é muito difícil, porque todos esses conceitos aqui eles dão margem para a discussão, digamos assim, um entendimento subjetivo de cada uma das partes. Tá? Por exemplo, para saber se aquela oferta é não discriminatória, a empresa que vai contratar o licenciamento, ela não tem acesso aos demais contratos da licenciadora. Então, ela não tem como comparar se ela está sendo discriminada ou não. Isso vai ser feito somente num litígio judicial, quando a justiça tiver acesso a esses documentos. Tá? É também difícil saber definir o valor daquela patente, porque não se tem uma ideia, um método claro para identificar qual a importância daquela tecnologia patenteada no padrão. Então, assim, para ter uma ideia, o padrão 5G tem uma pesquisa do INPI de 2023, que chama Radar Tecnológica, sobre patentes no 5G. Então, eles olharam o banco de dados do Instituto Europeu de Padronização em Telecomunicações, que é quem declara as patentes no 5G, e eles identificaram 70 mil patentes depositadas sobre 5G. E assim, 70 mil patentes que seriam do 5G e de outras, e especificamente sobre 5G umas 40 mil. Está lá na publicação do INPI de 2023. Tá? Também tem um mesmo relatório parecido sobre o mesmo tema de uma consultoria dos Estados Unidos, chamada Parola Analytics,
que eles também identificam mais ou menos 64 mil patentes relativas ao 5G, também com base nos bancos de dados da ETSI. Quando a gente foi, então, uma primeira caso, como saber o valor de uma patente naquele padrão? Esse é um problema. Outro problema é saber se é discriminatório ou não. E o resto é saber o que são as condições justas ou o que é abusivo em termos de impor restrições ao uso da patente. Então, temos aí vários campos de discussão. Tá? Nos royalties é a mesma coisa, é parecido com aquilo que eu estava falando sobre o valor da patente. Tá? Os royalties são o valor pago no licenciamento, mas ali no nosso estudo a gente identificou mais de 10 metodologias de cálculo de royalties. Então, a gente tem algumas que são bem simples, por exemplo, um percentual de preço de venda. Tá? Até se negociar um valor do percentual de preço de venda que seja proporcional àquela patente, também é uma questão de muita negociação. Um percentual sobre o lucro da venda do aparelho que usa a patente. Tem outros que são mais assim, que tentam ser mais tecnicamente mais próximos do valor, mas também são de difícil aferição. Por exemplo, qual o valor que aquela patente acrescenta em eficiência no meu produto? Se eu não usasse, a partir do momento que eu uso aquela tecnologia no o meu produto melhorou, sei lá, em 10% de eficiência. Também é uma questão. Então, há vários métodos, alguns são meio assim, digamos, definidos mais fruto da negociação, mais arbitrária, a partir de um valor sobre quantidades, por exemplo, e esses que tentam chegar a um valor real do valor adicionado, digamos assim, da patente, eles esbarram assim numa dificuldade de encontrar essa relação entre aquela parcela mínima dentro do conjunto do padrão e dentro do conjunto de todo o produto que está sendo vendido. Então, temos aí mais um ponto de discussão. Tá? Bom, o que chega para a gente, olhando assim, a maioria dos casos que a gente identificou de jurisprudência, eles são decididos no Poder Judiciário, tá, em todos os países. Alguns casos chegam para agências antitrust, por exemplo, o DOJ, chegou às vezes na Comissão Europeia. A autoridade chinesa lançou um guia sobre isso, mas eles também tratam da parte de registro de patentes também. Então, olhando assim para a jurisprudência que a gente consultou, para os casos mais mencionados nos artigos que a gente consultou, aparecem sempre sham litigation, que é aquele uso abusivo de medidas, de ações judiciais, né, mesmo que sem ter uma base legítima para reclamar. O efeito, que eles chamam de efeito hold-up, que seria quando o detentor da patente ele atrasa ou dificulta o licenciamento. Então, ele vai impondo, primeiro impõe uma condição abusiva, depois ele vai impondo outras condições no meio do contrato e vai atrasando e não vai. Qual que é o objetivo disso? É atrasar e forçar a que a empresa que esteja querendo contratar chegue num valor mais próximo do que ela gostaria de contratar. Então, existe o contrário, né? O contrário é o efeito holdout, em que a empresa implementadora, ela já desenvolveu o produto com a patente lá essencial, não solicita o contrato, não solicita o licenciamento, e quando ela é notificada pela empresa detentora, ela vai postergando essa negociação. E para quê? Para que chegar um momento em que a empresa detentora da patente diga, bom, talvez eu aceite uma condição menos favorável e pelo menos receba uma remuneração pela minha pesquisa, do que ficar eternamente discutindo qual é que é o valor correto e enfrentando recursos na justiça. Tá?
Na verdade, assim, é meio que unânime, olhando na literatura, é que a grande quantidade de ações na justiça e mesmo junto a autoridades de concorrência, ela tem um viés estratégico das empresas que é de forçar uma negociação. Tá? Tanto que a maioria dos casos que a gente acompanha ali, eles têm uma primeira decisão, uma decisão liminar, uma decisão que, por exemplo, manda suspender a venda do produto que tem a patente. E, em algum momento, as empresas comunicam à justiça que fizeram um acordo, chegaram a um acordo de licenciamento e pedem o encerramento daquele litígio. Então, assim, tem um uso estratégico dessas ações e ela se fundamenta muito nessa incerteza sobre as definições de royalties, de o que é não discriminatório, da qual que é a importância da patente. Se discute, inclusive, a essencialidade da patente, que está sendo objeto daquela ação, né? Então, assim, em linhas gerais, assim, nessa primeira, antes de entrar nas jurisdições, sobre o panorama internacional e nacional, o que a gente encontrou é que não há uma legislação específica sobre patentes essenciais em nenhum lugar. Existe nem mesmo um capítulo na lei de patentes de um determinado país que fale especificamente sobre patentes essenciais. Não, isso aqui é a lei de patentes. As patentes essenciais elas estão definidas mais no âmbito das normas das SSOs, né? E no campo das negociações entre as empresas. Algumas jurisdições já publicaram alguns guias ou diretrizes sobre isso, mas não há legislação específica, nem regulação. Uma outra questão é que as patentes elas são válidas no território nacional, então quem registra aqui no INPI a validade daquela patente vale no Brasil, não vale, por exemplo, na Argentina. Então, vai ter que registrar em vários países aquela patente. Existem alguns mecanismos em que se faz um registro num país, o primeiro, e depois, a partir de um certo tempo, se expande esses registros para outros países, né, formando o que eles chamam de famílias de patentes. O problema, assim, bom, então as patentes são nacionais, o problema é que a maioria dos contratos, principalmente em telefonia, em questões de comunicação, eles são contratos mundiais, ou então que abrangem várias regiões do mundo. E aí, as disputas judiciais acabam se repetindo em vários países. Por exemplo, o caso da Ericsson com a TCT, que foi o primeiro que chegou aqui no CAD, ele também teve uma ação judicial no Rio de Janeiro, mas teve também, a gente encontra esse caso em vários países, olhando ali a jurisprudência que a gente fez no estudo. Uma outra questão também sobre as disputas judiciais é que, em face disso, bom, a jurisdição de uma corte aqui do Brasil é o Brasil, então, deveria ser. O problema é que, às vezes, as empresas entram da seguinte forma. A detentora da patente pediu uma medida protetiva nos Estados Unidos, tá? que uma implementadora está vendendo o seu produto utilizando a sua patente. A implementadora, pelo seu lado, ela, por exemplo, entra com ação na Alemanha, dizendo, olha, a detentora da patente não está me oferecendo condições friendly, eu não consigo licenciar, então eu quero uma medida que me permita vender o meu produto aqui, enquanto não se resolve isso, e, além disso, eu quero que a sua decisão, na sua decisão, você diga para essa implementadora, você não pode entrar com um pedido de proteção em nenhuma outra jurisdição, ou seja, é um pedido para que não seja, para impedir que a outra parte recorra a outra jurisdição pedindo uma medida protetiva. Então, isso vai sendo jogado nessas estratégias das empresas, no objetivo, geralmente, de obter um acerto final de negociação. Tá? Passando para alguns países, algumas jurisdições, os Estados Unidos eles têm uma longa jurisprudência dos tribunais lá sobre patentes essenciais. Acho que foi o primeiro
lugar onde um tribunal definiu um passo a passo para tentar dar o valor de uma patente, dos royalties, definir o valor dos royalties. Em algumas decisões, eles decidiram qual o valor correto dos royalties na sua decisão. Não, olha, o licenciamento tem que ser feito valendo, sei lá, 10 centavos de dólar por unidade desse produto. Eles chegaram geralmente, as cortes e as autoridades de concorrência não chegam a esse ponto de fazer uma definição unilateral dos valores. Tá? Até 2019, existia uma declaração de política, um policy statement lá do DOJ, do Escritório de Patentes dos Estados Unidos, que dizia que indicava que uma certa cautela em conceder medidas protetivas para os detentores de patentes especiais. A alegação, a justificativa é que isso reforçaria uma empresa que já teria um grande poder de mercado, tá? Um reforço de poder de mercado. Em 2019, houve uma nova policy statement do DOJ, do Escritório de Patentes, no sentido, digamos assim, não totalmente o contrário, mas dizendo, olha, não há por que se ter essa cautela, devem ser tratados os casos de patentes essenciais da mesma forma que os outros. Não há por que ter um cuidado especial em conceder uma proteção a essa empresa que está pedindo, que está alegando que estão usando sua patente sem licenciamento. 2022, essa declaração foi retirada, atualmente não tem nenhuma declaração de política nos Estados Unidos. Tá? Então, os casos são definidos basicamente na jurisprudência do Poder Judicial e baseados também na lei de concorrência e na lei de patentes. Europa aconteceu também, o conselheiro aqui, o presidente falou há pouco. Houve uma proposta colocada em discussão, uma proposta de regulação sobre patentes essenciais. Ela indicava, entre outras coisas, a obrigatoriedade de ter uma mediação, uma conciliação, antes de chegar a um recurso a um tribunal. E também colocava o Instituto Europeu de Propriedade Intelectual como uma entidade administrativa específica sobre patentes essenciais. Houve uma grande polêmica, porque várias entidades e vários setores se manifestaram favoráveis a esse regulamento, implementadores, algumas empresas que atuam tanto na área de implementação quanto na área de desenvolvimento de patentes. Algumas leituras também indicam que no Parlamento Europeu também havia um certo clima favorável à aprovação. Contudo, houve uma forte reação das implementadoras maiores, digamos assim, Ericsson, Nokia. Houve também algumas indústrias também se manifestaram contra, alguns setores da indústria. Na mesma época, foi publicado também o chamado relatório Draghi sobre competitividade na Europa, e havia não há um ponto específico sobre patentes essenciais, mas havia ali várias críticas sobre um excesso de regulação na União Europeia. E vários Estados-membros também não chegaram a manifestar que iam aderir a esse regulamento. Então, foi retirado essa proposta e voltou, mais ou menos como no caso dos Estados Unidos, volta para os tribunais, a jurisprudência dos tribunais, e volta para a autoridade de concorrência e a autoridade de propriedade intelectual para definirem essas controvérsias. Na China, em 2024, eles publicaram um guia antimonopólio de patentes essenciais. Tá? Foi a autoridade lá de regulação do mercado. E, assim, dos documentos que a gente olhou, o que tem o mais completo, digamos assim.
porque eles definem, a si mesmos são uma série de critérios, de direcionamentos, né? É um guia, na verdade, não é uma obrigatoriedade. Inclusive, no final do documento, eles falam, olha, isso aqui não é uma obrigação, mas se a gente fizer uma investigação e você não seguiu o que está aqui nos nossos critérios, você vai ter que explicar que realmente não estava infringindo uma questão concorrencial. Então, eles têm definição de critérios para identificar exclusão, para definir mercado relevante, para definir abuso de poder, para identificar questões de venda casada, condutas discriminatórias. Então, tem uma série, um artigo para cada uma desses tipos de condutas, identificando ali 5 ou 6 critérios que vão ser considerados numa investigação envolvendo patentes essenciais. A Coreia também tem diretrizes, mas elas não são tão detalhadas. Então, ela identifica, também faz, exige também a negociação do licenciamento nos termos friendly, mas identifica algumas questões que são consideradas condutas anticompetitivas, que são rejeitar sem justificativa o licenciamento, impor condições discriminatórias ou royalties abusivos. A questão da emboscada de patente também, que, por exemplo, se uma empresa está lá participando das discussões do desenvolvimento de um padrão, e ela tem uma tecnologia, uma patente ou tecnologia que ela sabe que vai ser utilizada naquele padrão, ou que acrescentaria mais funcionalidades àquele padrão. E se ela não declara isso, essas declarações são consideradas declarações de boa-fé, né? Se ela não declara isso espontaneamente e continua sabendo que aquele padrão vai ser definido, continua negociando individualmente a sua patente, isso é considerado uma conduta ilegal, porque ela está se valendo desse conhecimento e não está agindo de forma transparente no mercado. Tá? No Brasil, nós temos casos de disputas judiciais, tá? Nós temos em número muito menor do que em outras jurisdições, obviamente. Esses casos são concentrados no Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, nós tivemos uma reunião, uma das reuniões que nós tivemos de empresas que nos procuraram e advogados, enquanto a gente fazia essa pesquisa. Eles nos explicaram, olha, o Rio de Janeiro foi a primeiro tribunal que teve varas especializadas. Existem várias especializadas também em São Paulo e acho que no Rio Grande do Sul. Mas já existe uma jurisprudência, já existe um conhecimento de como é analisado aquelas questões. Então, acaba que as empresas acabam sempre optando pelo que já é mais seguro, digamos assim. Inicialmente, no Rio de Janeiro, aqui a justiça brasileira tendia a dar as medidas protetivas para as empresas patenteadoras de forma olhando simplesmente para questões normais de patentes, analisando como uma questão de patente normal. Mais recentemente, eles começaram a incluir critérios de observar a negociação em termos friendly, observar o histórico de negociações para ver se aquilo foi feito realmente de boa fé, se não era simplesmente uma estratégia de ficar trocando propostas que não seriam aceitas só para alongar o prazo de negociação, né? Simplesmente postergar aquela negociação. Então, obviamente que à medida que vão surgindo mais e mais casos, vai se firmando, vai se aprimorando a técnica e vai se firmando a jurisprudência. Mas há uma concentração, importante saber, que está no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. Chegando ao CAD, nós temos 2 casos no CAD sobre patentes essenciais. Tá?
Foi interessante que a gente tinha 2 casos só, mas quando a gente começou o estudo e quando teve o processo que estava com o presidente, surgiram contatos de todos os lugares, né? Que pessoal que estava pesquisando, empresas, entidades do estrangeiro. Nós tivemos, há pouco tempo, nós recebemos um pedido de reunião mesmo, depois de publicado, de uma empresa americana que trabalha com um pool de patentes. Então, é um tema que tinha pouca visibilidade aqui no CAD, mas atraiu a atenção de muita gente. Tá? O primeiro caso é esse procedimento preparatório, Ericsson e TCT. A TCT acusava, então, de abuso de petição, national litigation, de uma suposta dupla cobrança das licenças 3G e royalties excessivos. Tá? A ASG analisou o caso, isso em 2015, e arquivou o caso considerando que não ficou caracterizada nem national litigation, nem primeiro porque a própria Ericsson realmente tinha uma patente e tinha um interesse legítimo em entrar com ação na justiça. Tá? Não houve a comprovação desse pagamento duplicado de royalties à Ericsson. E, então, a ASG concluiu que aquilo ali era uma disputa sobre o valor dos royalties, que é uma disputa privada entre as duas empresas e que ia ser decidido na esfera judicial. E arquivou o caso. Tá? O segundo caso é esse que foi julgado agora há pouco tempo no tribunal aqui do CAD, em que a Motorola e a Lenovo acusaram a Ericsson de abusar de posição dominante, cobrar valores abusivos de royalties na tecnologia 5G. A Ericsson, por seu lado, dizia que a Motorola e a Lenovo não estavam se recusando a pactuar um licenciamento em termos global, em termos friends. Tá? Nessa tramitação na SG foi pedido uma medida preventiva junto à SG pelas representantes. A SG negou, porque não via ali, naquele momento, um dano, uma teoria do dano sob a perspectiva concorrencial, então negou. A partir dessa negativa, as empresas recorreram ao tribunal, entraram com recurso voluntário, que ficou sobre a relatoria do então conselheiro, o presidente Gustavo. E estava aqui, novamente, em instrução o caso, quando as empresas vieram ao CAD e disseram, olha, nós chegamos a um acordo de licenciamento, gostaríamos que fosse arquivado o caso, que nós não temos mais um litígio aqui entre nós. Tá? O problema o relator, na época, então, ele identificou que, apesar daquele acordo de fim do litígio, havia indícios de que poderia ter ocorrido, durante esse período de negociações e de impasse, algumas condutas anticompetitivas, condutas discriminatórias, por exemplo. Então, a decisão do tribunal foi de remeter novamente os autos à SG para instaurar um inquérito administrativo para investigar as possíveis práticas anticompetitivas. Tá? São esses 2 casos, o caso ainda está na SG. E vamos ver, do ponto de vista do antitrust, então ele não se encerrou com o acordo entre as empresas. Tá? Para encerrar, eu deixei esse último slide, porque a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela publicou a sua estratégia para o próximo estratégia sobre patentes essenciais para o triênio 2024-2026. Tá? E lá ele tem uma série de definições, de projetos, por exemplo, ampliar base de dados sobre patentes, desenvolver uma instância de mediação em caso de patentes essenciais, no âmbito lá da OMPI. Mas o que eu acho que traz para nós aqui, para encerrar essa apresentação,
é que eles apontam alguns desafios para formuladores de políticas públicas, para o judiciário, para as empresas e para as próprias SSOs. Tá? Então, esses desafios, alguns têm a ver com coisas que eu já falei aqui durante a apresentação. O primeiro deles é a quantidade de patentes essenciais vinculadas a um padrão levanta dúvidas no que diz respeito à qualidade das patentes e seu caráter essencial. Então, quando eu falei, e em várias decisões de algumas jurisdições, a primeira decisão que se tem, por exemplo, a empresa A entrou com um pedido reclamando o licenciamento de 20 patentes ou 200 patentes sobre Wi-Fi, digamos assim. Aí, só que na análise da corte, eles chegam à conclusão que daquelas 200, na verdade, umas 6 ou 7 são essenciais. Então, a discussão fica focada naquelas 6 patentes ali. Então, mas isso é um indício lógico que nós temos aqui, que há muita patente declarada essencial e que nem sempre é. Tá? Nesse estudo que eu falei antes, das 70 mil patentes de 5G, o documento da Parola Analytics, que é essa consultoria americana, eles dizem assim, olha, tem fortes indícios de sobrenotificação, digamos assim. Porque há casos de patentes que são, na verdade, 2G, 3G e 4G, não são específicas de 5G. Nós temos casos em que as declarações de patentes elas são ambíguas, elas não se referem exatamente a 5G. E eles fizeram um gráfico, uma pesquisa, no mesmo banco de dados da ETSI, do Instituto Europeu, para identificar as patentes que falavam explicitamente em 5G. E aí eles chegam a uma quantidade que dá em torno de umas 1000 patentes, que falam especificamente ali, uma procura por palavra mesmo, por expressões. E aí citam ali fazem indicação de outros artigos que falam em sobrenotificação, digamos assim, dessas patentes. Quando a gente essa semana eu estava fazendo essa apresentação, eu coloquei lá essa pergunta, quantas patentes essenciais existem sobre 5G ou sobre Wi-Fi, né? A resposta do Google, do ChatGPT, de Gemini, diz, olha, existem vários métodos de contar essas patentes, e não tem um número exato de quanto são essas patentes. Tá? Então, a definição da qualidade das patentes é uma questão importantíssima, e, além disso, pelo menos a gente cita no estudo, uma dezena de SSOs, mas existem muito mais instituições definidoras de padrões. Então, isso complica muito a identificação desses padrões. Que eu já tinha falado, diferentes metodologias utilizadas para avaliar a essencialidade da patente e avaliar o valor daquela patente também. Os custos de transação de contenciosos judiciais em diversas jurisdições. Isso é muito comum, a gente encontra o mesmo caso em vários países. As diferenças das práticas judiciais, então, isso acaba que as empresas, quando vão traçar a sua estratégia de litígio, elas vão escolher a jurisdição, por exemplo, se eu quero uma medida liminar para proteger minha patente, ela vai procurar uma jurisdição, de um país que seja relevante no mercado, obviamente, mas que esteja mais propensa a dar aquela medida protetiva. Então há diferenças de jurisprudência entre diversos países, e isso faz com que as ações sejam alocadas conforme a jurisprudência daqueles países. E, por último, o surgimento de cada vez mais setores que usam tecnologia de informação e de comunicação, portanto, usam os padrões, que são as indústrias que mais usam padrões, né? Então, há uma tendência, por exemplo, a gente tem a internet das coisas, conectando
mercado agrícola, área de saúde, área de medicina. Então, há uma tendência de que mais indústrias sejam envolvidas nessas questões de litígio sobre patentes essenciais. Era isso, tá? Nesse momento, obrigado aí pela atenção. Parabenizar o doutor Gerson. A gente vai ter as perguntas e respostas, mas antes a gente vai ouvir a nossa doutora Juliana Guise Pires, diretora de Política de Propriedade Intelectual e Infraestrutura da Qualidade do MDIC. Está com a pessoa vida mais fácil da esplanada, ultimamente, e que vai nos dar suas impressões, e depois a gente faz uma pergunta e resposta mais ampla, e depois avançamos para o fechamento. Obrigada. Eu e meus colegas do MDIC ali, a gente, inclusive o nosso ministro vice-presidente ali encabeçando as frentes, as diversas secretarias, e em propriedade intelectual, que é a área a qual o meu departamento é responsável pela parte política de propriedade intelectual e infraestrutura da qualidade, não é diferente, porque esses temas acabam, de fato, se interrelacionando, se interconectando com várias outras políticas e aplicações na sociedade. Bom, agradecendo aqui, parabenizando, claro, né, pelo estudo, pela riqueza de informações que nos foram aí trazidas, ao nosso, digamos assim, processo de aprofundamento de conhecimento sobre esse tema. A parte que nos traz, digamos, mais necessidade de seguirmos nesse caminho, a hora que a gente vê que países que já têm muito mais experiência, têm um nível de desenvolvimento tecnológico e inovação e, portanto, uma prática de proteção patentária muito mais acentuada do que temos no Brasil, sequer eles já têm aí algum caminho em relação à parte regulatória legal, né? Então, trazer as experiências internacionais sempre é muito útil, não para a gente copiar, mas para a gente saber o que é que estão fazendo no mundo e a gente discutir, a gente ver como isso eventualmente se aplicaria para o caso nosso brasileiro, com todas as nossas peculiaridades. E não à toa, o GIP, mencionado aqui pela Lilian, tem ali a possibilidade de trazer discussões dessa natureza. A própria Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, com seus planos de ação e um olhar aí até 2030, tem essa preocupação. A gente acaba atuando em vários eixos, um deles as discussões relacionadas a eventuais aprimoramentos de marcos legais e regulatórios, e também a parte de inteligência, de prospecção, porque a gente tem que olhar também lá na frente para a gente, nessa visão de futuro, conseguir se encaixar devidamente. E vou trazer mais uma pimentinha aqui, porque esse tema já é complexo, olhado aqui sobre a perspectiva da concorrência, tem todo esse debate no universo da propriedade intelectual, mas ele também traz a sua interface com a parte da infraestrutura da qualidade, com a parte da definição de padrões que acabam permeadas também nas normas, e aqui, ao citar a declaração que é feita, e é uma autodeclaração, está dentro da política da ISO, né, para a propriedade intelectual. Então, os temas acabam se relacionando. E, mais do que isso, ainda que a gente veja essa premência, né, do debate jurídico, também precisamos nós expandir os especialistas nesses assuntos para outras áreas. Aqui o CAD se debruçou profundamente para fazer aqui esse estudo. Temos aí, justamente por conta de uma litigância, né, um acionamento da justiça para tentar encaminhar estes assuntos, advogados também que conhecem o assunto, mas ainda é incipiente e insuficiente. Então, nada melhor do que contarmos aí com essas informações a serem digeridas e também, eventualmente, a serem objeto de complementos que certamente vão acabar surgindo
nesses debates ricos, para que a gente tenha, digamos, um pensamento mais consolidado aqui no Brasil a esse respeito, né? Importante colocar aqui a questão do diálogo técnico que tivemos no GIP e que foi inconclusivo realmente em relação à apresentação de uma proposta normativa, né? Primeiro, porque são muitos elementos, de fato, que a gente tem que considerar nessa composição. Segundo, que requer esse amadurecimento sobre a matéria, pela consequência que isso pode ter para nós, enquanto país. Isso diz respeito à nossa inserção em cadeia global de valor, em relação à nossa competitividade. Então, é um ponto bastante sensível. E, claro, o contraponto da inovação, do incentivo, com acesso também desses benefícios para a sociedade, né? O que eu posso aqui só complementar, e você colocou muito bem a parte da internet das coisas, né, é que a nossa vida nas várias esferas, e quando a gente está falando de interoperabilidade, a gente ouve isso em tudo que a gente atua, e dentro do MIDIC, questões relacionadas à indústria 4.0, agro 4.0, a saúde digital cada vez mais automatizada, digitalizada. Nossa vida é digital, né? Nossa vida é muito digital. Então, temos desafios, sim, precisamos estar preparados. Agradeço uma vez mais esse estudo e trago essa, digamos assim, essa provocação de extrapolarmos também essa discussão para tantas outras esferas que se correlacionam com as patentes essenciais, com as CEPs, e que é uma nova fronteira também para muitos de nós, né? A hora que a gente vai discutir, é muito mais fácil trazer na prática esses exemplos e a gente vê tá no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e tenho certeza que todos os mais de 150 pessoas, acho que estão aí online, devem ter perguntas, indagações, e agradeço novamente aqui a oportunidade. Acho que isso em muito contribui com o trabalho que a gente conduz no MIDIC e no próprio GIP. Obrigada. Nós que agradecemos aí a doutora Juliana pela participação, pela parceria e por fomentar, colocar essas pimentinhas são boas para a gente provocar trabalho e continuar a pesquisa. Então, passo a palavra à doutora Líria para organizar o nosso Q&A. Vai ter participação online ou só presencial? Tem. Na verdade, eu estava acompanhando aqui, não tinha nenhuma pergunta, e agora começou a subir um monte. Então, quem estiver assistindo online, eu já estou dando a chance aqui para a doutora se organizar. Quem estiver assistindo online pode colocar as perguntas. Quem estiver aqui, levanta o braço ou manda aqui para frente. A gente vai tentando organizar. Temos um tempinho aí, antes do encerramento, que a gente não conseguiu responder hoje. De repente, a gente vira um paper mais à frente, alguma coisa assim. Com certeza, tem muita coisa aí. Sem mais, já passa a palavra à doutora Líria. Bom, obrigada. Novamente, agradeço ao Gerson por ter apresentado aqui, claro, né, em grandes... não seria nem grandes números, né, porque a gente não trouxe muito número aqui, mas sim grandes ideias do que tem ali no estudo. É óbvio que o estudo, para quem ainda não conseguiu acessar, né, está disponível ali no CAD, na parte de contribuições do CAD. Ele é um estudo bem detalhado, então, até mesmo algumas perguntas que eu estou vendo aqui no chat, acho que podem ser respondidas ali também, olhando o detalhamento do estudo, algumas definições, né, de conceitos também, que o Gerson acaba falando aqui de maneira bem geral, até por questões de tempo e do objetivo mesmo, né, do nosso evento aqui hoje. Acho que um ponto aí que vale comentar, né, que também eu acho que ficou, talvez, assim, a gente não tenha falado tanto aqui na apresentação, mas como o Gerson comentou, né, e também tanto o Gustavo aqui quanto a Juliana também já comentaram, existe um certo consenso
em várias questões, né? Pelo menos isso já é bom, já é muito bom, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente fala de patentes essenciais, a gente tem que estar falando de termos friendly, né? Então, termos justos, razoáveis, ali, não discriminatórios. Só que é claro que essas 3 palavras envolvem questões que não são simplesmente quantitativas, que você soma ou subtrai algo ali e dá um resultado imediatamente claro, né? Então, muitas das perguntas, até que eu estou vendo aqui no chat, estão relacionadas a esses próprios termos, né? No sentido de que não tem como você afirmar, olhando diretamente um caso específico, se aquilo ou melhor, olhando de maneira genérica, se aquilo né, discriminatório, se aquilo é justo, o que seria, porque você teria que olhar uma análise caso a caso, né? Então, o CAD já faz isso em diferentes análises, tanto de atos de concentração, mesmo a gente tendo alguns padrões, a análise do caso ela é muito significativa, porque você tem características específicas no caso a caso. Na análise de conduta anticompetitiva, isso é o padrão, né? Mesmo no caso de cartéis, que você tem ali a presunção da ilegalidade, você tem também, né, uma análise caso a caso, que às vezes o conteúdo probatório ali não é suficiente, né, para você ter uma condenação. Então, acho que até alguns pontos aqui que o pessoal pergunta, né, de uma maneira geral, acho que um ponto. E aí, a gente, lembrando, né, pessoal, o CAD fez aqui o estudo, mas nós não somos especialistas em propriedade intelectual, na parte de patente, né? Então, tem até algumas perguntas aqui. Qualquer patente, só por ser registrada no INPE, é uma patente essencial? Então, assim, algumas perguntas, né, ficam bem... Assim, eu digo que a gente poderia até responder, mas não seria ali da nossa alçada. Às vezes a gente pode cometer ali algum desvio, né? Mas tem várias questões, né, que a gente pode ver ali aprofundamentos. No próprio documento, a gente tem indicações de outros documentos que foram utilizados como referência para a elaboração do estudo. Eu acho que o principal era a gente conseguir trazer de maneiras aqui gerais, né, quais que seriam as grandes discussões, né? Então, o Gerson comentou do Sham Litigation, a gente tem perguntas aqui também de casos que foram analisados pelo CAD, então, as principais formas de análise, né? Por exemplo, são casos de contratos de licenciamento, pools de patentes, recusa de contratar, patentes fraudulentas, né? E a gente tem uma pergunta aqui específica, né? Por exemplo, como que o CAD vê os prejuízos causados por um caso de holdout, né? Quais seriam os possíveis remédios adequados para coibir essa prática no Brasil? E aí eu acho que eu também já trago isso como aquilo que eu falei antes, né? É difícil você falar o que seria um remédio já direto sem você ter um caso específico, né? Então, o holdout ali seria exatamente esse atraso, né, na negociação por parte do implementador, né, para que ele tivesse ali um poder de barganha, digamos assim, de abaixar preço, né? Então, acho que teria assim possíveis remédios que você tem, mas é claro que isso também tudo depende da análise do caso, né? E você tem muito nessas discussões, 2 agentes que estão literalmente brigando, né? E você tem que olhar os interesses, né? Que no fundo é isso, cada um está puxando para o seu lado, né? E no caso do CAD, a gente tem que preservar a concorrência, né? Então é o interesse da sociedade, né, no resultado daquilo, e não o interesse de uma parte ou de outra parte, né? A gente sempre fala ali que o CAD não defende empresas específicas, setores específicos. Então, a gente olha tudo, a gente olha todos os mercados. O que a gente defende é o ambiente concorrencial, né, no final. Então, a gente defende a concorrência. É claro que isso envolve agentes que estão ali conversando, né? Posso? Pode, claro. Não, é só a questão do holdout. Tá? Quando eu mostrei aquele gráfico lá no início, mostrando do contrato de licenciamento, que tinha uma flechinha dos termos friend do desenvolvedor de patentes para o implementador, ou seja, a obrigação imposta pela SSO é do desenvolvedor de patente, do detentor de patente, mas
A questão, digamos que mais unidirecional dos termos frentes seria a não discriminação, tá? Porque a obrigação de negociar em termos justos é das duas partes. As cortes em vários países, eles acessam os registros de negociação anteriores entre as duas empresas e avaliam a real intenção de negociar ou se aquelas trocas de mensagens ou propostas eram meramente protelatórias. Então, o holdout também está... essa questão da negociação, ela, de boa-fé e em termos justos, ela é uma obrigação das duas partes. Então, e, obviamente, que a questão de se a empresa implementadora está incorrendo em alguma negociação visando burlar aquele contrato de licenciamento, isso vai ser analisado especificamente naquele caso. Acho que também tem uma outra pergunta aqui que veio do chat. Por exemplo, quais tipos de sanções estruturais o CAD pode implementar em casos, né, de empresas detentoras de patentes que interferem na concorrência? E aí a gente entra na discussão, na verdade, do que quais são as possíveis sanções, né, pecuniárias, não pecuniárias, que o CAD tem em análises de condutas anticompetitivas no geral, né? Então, se o Gustavo quiser comentar. Eu me sinto mais tranquilo de comentar, porque quase dei. A sanção básica que o CAD dá é a multa, é o que todo caso, uma vez tendo uma condenação, vai ter. E aí a gente vai fazer em cima do faturamento, claro que a gente está falando que não é cartel, e a gente teria uma questão de definir qual o mercado, né? Qual foi o mercado afetado pela patente. Então, não vai ser o faturamento bruto da empresa como um todo, provavelmente seria o faturamento da empresa no mercado, o que pode não ser igual ao faturamento da patente, ou seja, o conceito é no mercado afetado. Agora, as sanções não pecuniárias, aqui tem uma que é muito elementar, que é o licenciamento compulsório. Tem previsão legal. O licenciamento compulsório, o grande problema dele é a remuneração, ou seja, como é que você determinando o licenciamento compulsório, como é que você determina essa remuneração para a parte, mas é o que o STJ fez. O STJ, por exemplo, no caso da Apple com a Ericsson, que se eu não me engano, eles estabeleceram que o valor sendo cobrado era excessivo, estabeleceram um valor que parecia mais próximo ao mercado e falou, olha, esse é o preço, você está obrigado a licenciar. Não temos exemplos, porque, como foi comentado aqui antes, as empresas normalmente negociam antes de chegar nesse ponto, mas seria o remédio estrutural, o padrão seria a licença compulsória. E até, acho que o pessoal comentou aqui também, numa das perguntas, às vezes muitos profissionais interessados no assunto não são especialistas, né? Não têm um contato direto ali com direito concorrencial, né? Então, acho que o Gustavo deu um exemplo claro aqui, mas, de uma maneira geral, lá na própria lei, né, fala que você pode implementar, né, o que for suficiente para sanar, né, aquela conduta ali identificada. Então, por exemplo, apesar da multa ser o principal no caso de cartel, existe algo muito relevante no cartel em licitação, que é a proibição de contratar em licitações, né, em participar de licitações. Muitas vezes essa é uma não pecuniária que é muito mais gravosa do que pagar uma multa, né? Então, existem N possibilidades aí, olhando caso a caso, para endereçar uma possível conduta anticompetitiva, né? Tem um outro ponto aqui, né? Acho que na avaliação de casos de CEPs, como as autoridades consideram o impacto sobre preço e acesso ao consumidor final, né? Acho que essa é a pergunta assim central, né? E não só de patente, né? Preço é o ponto central de discussão, pelo menos na parte de direito da concorrência, a gente está sempre buscando o bem-estar final do consumidor. Então, menores preços no final da cadeia, maior qualidade, maior quantidade ali, né, de diversidade de produtos. É claro que isso não é simples, assim como o Gerson comentou, que o próprio cálculo em si, você tem N formas, e ali no documento vocês vão ver diferentes
possíveis cálculos, né, que podem ser implementados, bem como maneira de adquirir, né, a patente. Então, você pode adquirir via um pool de patentes, que você faz ali um contrato de mais de uma patente ali, né, todo mundo negociando ali, assim, de uma maneira mais conjunta, né. Então, acho que essa seria a grande dificuldade, realmente, né, sempre olhar preço, mas que não necessariamente teria que ser necessária para você bater, né, às vezes, uma análise ali no sentido se a conduta é ou não anticompetitiva, até porque preço também é uma grande discussão. O que é um preço abusivo? O que é um preço predatório? Né? O que seria o preço ideal? Então, chegar e bater o martelo em relação a cada uma dessas definições já é difícil no mercado tradicional, digamos assim, né? Imagina num mercado que envolve, né, essas especificidades como o de patentes essenciais, né? E aí, pessoal, a gente ainda tem outras perguntas aqui, mas acho também por questões do nosso tempo, né? Acho que abre aí também a possibilidade para a Juliana, caso queira fazer alguma consideração aí final. Mas eu acho que o principal que a gente queria, na verdade, era dar um pontapé inicial para essas discussões, né? A gente, confesso que não estava muito no nosso radar, como o Gerson comentou, estudar esse tema, né, lá no Departamento de Estudos Econômicos. E, a partir do momento que veio essa interação com o GIP, né, e que veio essa demanda, que a gente começou a trabalhar, a gente começou a ser procurado por diferentes instituições, e pessoas interessadas, né, até mesmo em contribuir com o estudo, e isso foi muito legal, assim, da nossa parte. A gente continua recebendo com o estudo publicado, e a gente viu o quão relevante ainda surgiu o caso, como o Gerson comentou, durante a elaboração do estudo, surgiu o caso aqui no tribunal. Então, literalmente... E, depois da publicação, vários eventos, né? A Tatiana, economista adjunta, também participou de diferentes eventos, e a gente ainda tem outros agendados, já vieram convites. Então, acho que o principal é a gente dar esse pontapé inicial e ver pontos, por exemplo, de melhorias, de continuidade de estudos, que a gente puder colaborar, né, com o GIP, com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A gente está aqui, assim, acho que à disposição. A gente vê isso como algo muito produtivo, né, pelo departamento, pelo CAD como um todo, de ter essas relações, porque a gente entende que talvez não está na nossa competência. Claro, existem questões que estão na nossa competência, da parte concorrencial, como os casos que o Gerson apresentou aqui, que o CAD já analisou. Existem N outros casos que estão no judiciário, que a gente também comenta de uma maneira geral, mas muitos são sigilosos, né, estão em segredo de justiça. Mas o que a gente puder contribuir para que tenha uma evolução na política pública, né, para que a gente tenha ali um incentivo cada vez maior para inovações no mercado, porque a gente sabe que isso gera também, né, um ambiente concorrencial melhor e um resultado positivo aí para o bem-estar do consumidor, que é o foco, acho que central aqui do CAD. Né? Então, agradecer aí, passo a palavra também para o nosso presidente, fazer essas considerações finais. Então, vamos para o encerramento. Espero que ninguém tenha ficado com uma dúvida muito cruel. Qualquer coisa, levanta o braço, alguém sai com uma angústia, né? Eu não quero acionar nenhum gatilho. Acho que o que chegou aqui no chat, a gente tem que considerar, eventualmente, próximos eventos, um próximo estudo. Eu queria endereçar algumas questões que a gente teve nas perguntas e fazer o fechamento. Primeiro, o que é o preço frente, né? Às vezes é difícil estabelecer o que é, mas é fácil estabelecer o que não é. Ou seja, qual é o preço exato que é o frente, considerar ali o preço 1,32 centavos. É muito difícil isso. Mas você saber, quando uma determinada empresa está sendo discriminada, quando você vê todos os contratos, e foi isso que a gente teve a oportunidade de fazer no caso Ericsson. Então, no caso Ericsson, a gente chamou todo mundo, oficiou todas as empresas e perguntou quanto que cada um estava pagando. E como é que é o contrato. E aí, é fácil você... Às vezes é difícil entender qual seria o valor justo, mas é fácil identificar quem está sendo passado para trás. Então, por exemplo, nesse caso específico,
você tinha uma proposta de licenciamento global, que era a proposta à frente. Você olha, o meu compromisso é que eu vou licenciar todo mundo, eu posso dizer esse valor porque está no voto, esse valor é público, eu posso licenciar para qualquer um, qualquer interessado, vou licenciar em termos não discriminatórios por $5 por aparelho. E aí, quando a gente fez a diligência probatória, nenhuma pessoa no mundo pagava $5 por aparelho. Nenhuma pessoa pagava. Então, assim, esse preço é friend? O preço friend, ele depende de uma realidade de mercado. Então, ele é difícil estabelecer porque a gente não trabalha numa economia planificada. Os valores são feitos por decisões individuais em várias negociações e quem vai arbitrar isso é o mercado. Se ninguém no mercado se dispõe a pagar este valor, esse valor está fora dos valores possíveis. E, portanto, ele não é um valor proporcional, não discriminatório. O segundo teste que eu coloco no valor não discriminatório, e o que foi interessante da decisão do tribunal, foi colocar patente essencial na mesma casinha de estrutura essencial. Porque patente essencial tem pouco julgamento, mas o uso de estrutura essencial tem muito julgamento, no CAD e no mundo. E estrutura essencial também trabalha com preço não discriminatório. E o que o CAD já afirmou muitas vezes em relação ao preço não discriminatório de estrutura essencial. Olha, você é livre para dizer o preço, mas ele tem que ser baseado em critérios objetivos. Ou seja, você não tem que cobrar tudo igual para todo mundo. Mas as diferenças de preços têm que ser baseadas, primeiro, num critério que você consiga me explicar, você consiga explicar como é que você chegou, num critério que você consiga demonstrar, ou seja, você vai demonstrar dentro daquela negociação como é que chegou naquele valor, e que tenha base em critérios objetivos e que siga uma racionalidade econômica. Se você fazer um critério de discriminação que não tem racionalidade econômica, ele está sendo discriminatório. Vou dar um exemplo. A racionalidade econômica diz que se você compra em maior escala, você tem mais desconto, né? Se você vai lá e licencia 1.000 aparelhos, em teoria, você teria que pagar mais do que vai licenciar 1 milhão. Se você chega e vê lá, poxa, mas vem cá, você está cobrando por um grande volume de licenciamentos, você está cobrando um preço que é maior do que o cara que licenciou só 1.000 aparelhos. Isso pode ser, não estou dizendo que é o que aconteceu, mas você pode, a partir daí, dizer, olha, você está fazendo uma discriminação inversa. Isso não tem uma racionalidade econômica, a não ser que ele demonstre por que o contrato é diferente. Você pode, por exemplo, ter descontos porque a pessoa tem um programa, é um cliente fiel, ele paga antecipado, o outro é caloteiro, paga parcelado, preço é diferente. Mas quando você olha, se você está dando um desconto maior, um preço melhor, justamente quem paga mal, quem está devendo, e você cobra o preço maior da pessoa que tem uma fidelidade com a marca, que está pagando antecipado, paga à vista, isso foge do normal. Então, a primeira coisa que a gente tem que discutir com o preço friend é pedir para o vendedor dizer, me explica. E é impressionante a dificuldade de explicar. O que já demonstra que o preço não é não discriminatório, porque o preço não discriminatório, eu digo mais, e vou dizer aí eu vou ser ousado. Vou ser ousado porque estou dizendo talvez mais do que o tribunal disse nesse momento. Para mim, o preço não discriminatório tem que ser público. Porque se ele é verdadeiramente não discriminatório, todo mundo pode saber o preço, porque estão ali todos os parâmetros. Você só esconde o preço porque você não quer que as outras pessoas saibam quanto está sendo cobrado. E você não quer que as pessoas saibam quanto está sendo cobrado porque essa discussão é casuística. Se fosse critério... Então, por exemplo, o ônibus não esconde qual é o valor da tarifa do ônibus. Você vai ver um ônibus, olha, cada passageiro, não, vem cá, eu vou dizer no seu ouvido baixinho, é R$ 1,99. Aí eu posso, não, atrás não pode, passa. Não, você não faz isso porque todo mundo sabe. Tem o preço, se for tantas estações é tanto, nos casos que vamos dizer que seja um preço mais complexo. Se for tanta estação é tanto. Você chega numa companhia aérea, você cota ali, ó. E olha que os preços são, eu estava conversando isso, são 300 mil tarifas diferentes por dia que eles têm que lançar, porque depende,
cada voo, cada dia, quantos dias são voos, são preços muito diferentes. Estão todos abertos. Se você tiver a curiosidade de checar voo por voo, para ver cada dia qual é o melhor preço, ficar mudando, se eu voar na segunda, na terça, na quarta, você vai constando todos os preços. Isso é um preço não discriminatório, você consegue entender. E você sabe, embora tenha umas discussões aí de se o preço muda quando você está no MacBook, quando tem essa discussão. Mas, fora essa discussão, ele é não discriminatório porque você sabe, se eu estou cobrando com muita antecedência, eu vou pagar um preço menor. Se eu estou comprando para voar 31 de dezembro para o Rio de Janeiro, eu vou pagar mais, porque está todo mundo voando para Copacabana. Se eu voar fora da estação com muita antecedência, eu vou pagar menos. Então, essa lógica, essa explicação do preço, a gente sabe que tem coisas que, às vezes, a empresa vai manter sempre algum grau de segredo do seu preço, mas, pelo menos, se ela consegue passar uma racionalidade no preço, aí a gente pode não ter a dificuldade de saber o preço exato, mas a gente consegue ver que está no campo da possibilidade do preço frante. Se ela faz uma coisa, ela cobra um valor, você pergunta, tá bom, mas quantas pessoas pagam isso aí? Diz, ninguém. Então, calma aí, é algo estranho. É que nem quando você vai numa Mané Garrincha, está lá o preço do ingresso, R$1.000. Mas se você trouxer 1 quilo de feijão é 500. Ninguém paga os R$1.000. Na verdade, ela dá desconto para todo mundo, e é o que, pelo menos, a gente vê em alguns casos. Eu acho que, eu seguindo aqui os pontos que eu queria destacar, eu acho que são talvez as novidades que a gente está vendo aqui hoje. Primeiro, eu acho que o CAD está deixando, com guia, com os estudos e com as decisões recentes, ele está deixando claro que patente essencial é tema de concorrência. O que é patente essencial? Nem toda patente é essencial. A patente essencial é aquela que é essencial para você entrar no mercado. Claro, cada produto tem a sua patente. Então, você tem a patente de um produto, ok. Mas se eu, para entrar num mercado, um mercado que, em teoria, teria que ter concorrência, esse mercado é impossível entrar por conta de uma determinada patente, ou eu vou admitir que aquele mercado é um monopólio, porque é o resultado natural. Se eu preciso da patente para entrar, aquele mercado vai ser um monopólio. Mas, se ele for um mercado que não pode ser um monopólio, a patente se tornou essencial. A gente nunca enfrentou uma discussão muito profunda disso, porque, de modo geral, as empresas dizem que as patentes são essenciais. Elas mesmas admitem. Isso normalmente é uma discussão mais acadêmica do que prática. E por que as empresas admitem isso? Porque elas querem que as patentes delas sejam usadas por um determinado padrão de interoperabilidade. Então, ela chega e diz, olha, ok, eu quero que a rede 5G use a minha patente, ela vai lá, ela oferece, na verdade, ela faz um lobby tremendo para o padrão de interoperabilidade usar a patente dele, aquela tecnologia específica. E aí ele diz, olha, essa patente eu reconheço, eu vou licenciar em termos frantes. Então, normalmente, a determinação do que é ou não essencial não é tão difícil quanto pode parecer. O que é quase impossível de saber qual patente está sendo usada. E isso também foi uma coisa que eu descobri no caso. Ninguém, no caso, nem o dono da patente, nem o dono do aparelho, sabia de fato se as patentes estavam sendo usadas. Você vai dizer, ué, porque a tecnologia é tão complexa, e aí o que foi falado, que são tantos milhares de patentes, com pequenas diferenças, que ninguém sabe exatamente, ninguém tem muita certeza de quais patentes estão sendo especificamente usadas no aparelho. Tanto é assim que, normalmente, o licenciamento é por bloco, é um pacote de patente. Então, você sabe que alguma patente ali do bloco deve estar sendo utilizada, mas é muito difícil de determinar a patente 1, 2, 3, 4, 5, 6, é essa aqui, é difícil, não é uma coisa simples. Então, normalmente, a discussão sobre isso é um pouco mais ampla. Eu acho que o outro ponto que a gente comentou, e também falamos hoje, e isso foi discutido pelo CAD, é a territorialidade, ou seja, patente pode ser licenciadas de forma não global, principalmente se houver um motivo que justifique. Isso foi um dos casos, foi uma das discussões. Uma das partes só queria resolver o caso com uma patente global, mas pode ter uma razão justificável para você excluir um mercado desse licenciamento. Caso óbvio, porque está sob júdice, está em lide. Tem um conflito, por exemplo, eles lá na Inglaterra estão discutindo o valor, ou, por exemplo, lá na Austrália eles estão discutindo o valor, ou estão até discutindo se aquela tecnologia podia ou não ser patenteada, às vezes, naquele território.
E aí, quem está querendo licenciar pode dizer, olha, eu licencio a sua patente, mas eu não quero licenciar na Austrália porque lá eu estou discutindo. E o que o tribunal falou é o seguinte, olha, você não pode se negar a licenciar só por conta disso. Então, se quem quer o licenciamento, quer fazer o licenciamento, pagar, mas quer ressalvar um território, um conjunto de territórios, porque tem um motivo justo para isso, ou seja, tem uma lide, tem um conflito, você não pode se negar ao licenciamento, querer impor, não, eu só vou licenciar para você se você abandonar a causa da Austrália. Quem é o dono de patente essencial não pode fazer. Mais uma vez, patente é outra história. Mas se você é patente essencial, você tem uma responsabilidade a mais. Você não pode se negar por conta disso. A outra questão que e isso está relacionado, é que patente essencial gera uma obrigação de negociar. O dono de uma patente, se ele quiser, não explorar é meio complicado, ele tem que explorar, pelo menos. Mas se ele quiser explorar sozinho e não licenciar para ninguém, é o direito dele. É o direito do dono da patente. Só eu vou explorar, se ele não explorar, é um problema. Mas desde que ele explore, ele pode não licenciar para absolutamente ninguém. O dono de uma patente essencial não tem a mesma possibilidade. O dono de uma patente essencial, com esse status a mais, ele tem uma obrigação de negociar. Ele não pode chegar e dizer, eu não vou licenciar ninguém para 5G, e acabou, e a tecnologia 5G é só minha. Ele não pode fazer isso. Há uma obrigação, e aí esse é o motivo de toda a discussão. Como mensagem final, o futuro da inovação depende de um sistema que premia a criatividade, então patente é algo positivo, é algo que a gente tem que estimular, a gente não pode também abominar a patente, querer licenciar tudo que é patente, licenciar a patente que é boa. Pelo contrário, se a patente é boa, ela tem que ser mais protegida. Às vezes a gente tinha muito essa discussão com alguns órgãos da área de saúde, que dizem, não, mas esse remédio é muito útil, vamos quebrar patentes. Não, mas é esse que você tem que premiar. Claro que tem uma questão de saúde pública que a gente tem que considerar, mas se o remédio é muito útil, é esse que o fabricante tinha que estar sendo mais protegido, porque ele criou algo que é bom para a humanidade. Claro que a gente tem um problema de acesso à medicação, que isso é algo importante, mas daí a quebrar e tirar os direitos tem uma preocupação. Mas patente é algo que tem que ser estimulado, porque é inovação gera eficiência e gera competição. As CEPs são instrumentos poderosos, porque, de fato, o detentor de uma patente essencial, por todas as características que a gente falou, é difícil você conseguir identificar se alguém está usando ou não, é fácil você excluir alguém do mercado com essa ameaça, dizer, eu acho que no seu pacote tem uma patente minha. Então, principalmente para startup, as startups têm muita dificuldade até de saber se estão conseguindo identificar se estão usando, de fazer essas negociações. A gente está falando aqui de grandes produtores de aparelho celular, mas, às vezes, uma empresa ali de fundo de quintal que está criando um AirTag, que é inovador, que ele vai botar o AirTag para o cara andar com um cachorro e saber onde o cachorro está indo, se fugir, ele, às vezes, não vai conseguir sentar numa mesa de negociação com a Ericsson, com a IBM, com a Microsoft. E aí ele depende de realmente ferramentas de conseguir acessar a tecnologia e conseguir ter inovação. Então, as CEPs são importantes, facilitam a interoperabilidade, facilitam o desenvolvimento tecnológico, mas elas não podem ser uma ferramenta de exclusão. Principalmente não pode ser uma ferramenta de impedir a entrada no mercado de startups, pequenos empreendedores e os novos empreendedores. E, por fim, a minha última mensagem é que nós temos que construir um ambiente jurídico que concilie a propriedade intelectual, que dê segurança jurídica, mas que permita a inovação. Então, propriedade intelectual não pode ser desvalorizada, tem que ser respeitada, temos que ter mecanismos de previsibilidade para dar segurança jurídica, mas também temos que, por outro lado, permitir que outros concorrentes, outros novos empreendedores inovem e entrem no mercado e não fiquem presos a patentes. Como é que faz tudo isso? Eu não sei, por isso que eu encerro já o evento. Sim. Gustavo Cedê, já estou me sentindo aqui em casa, no CAD, vocês todos aí falando realmente de PI, mas para deixar realmente também essa mensagem final da PI enquanto ferramenta estratégica de políticas públicas, de várias, da inovação inclusive, né? E, por isso, temos a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, como eu comentei, suas 210 ações
numa construção de parcerias, e parcerias entre o governo, entre os nossos órgãos e entidades, e com a sociedade civil também. Acho que isso é fundamental colocar. E esses desafios, por exemplo, em relação à patente essencial, só um lembrete que na nossa LPI, na nossa legislação, não há distinção. Patente é patente. Mas essa discussão está presente no nosso plano de ação, só relembrando, isso é uma entrega no plano de ação 23, 25, e o nosso desafio de construir a estratégia, mas principalmente de implementá-la por meio dos planos de ação, ele é uma construção coletiva, ele é um desafio coletivo, e agradeço novamente por mais essa contribuição que a gente recebe agora do CAD, que seja a primeira de várias. Tenho certeza que seremos aí parceiros em outras atividades. Obrigada. Eu que agradeço. Eu sabia que ia conseguir fazer a senhora falar no encerramento. Com isso, a gente já pode ir para o nosso encerramento. Esse é só um primeiro passo. Esse é uma construção não só do Brasil, do mundo, o mundo desenvolvido, e aí foi bem comentado aqui, ainda está discutindo, o tema ainda é complexo, mas é um primeiro passo que é um passo importante. A gente está fazendo um caderno, fazendo evento, já tem voto. Espero que agora, talvez a gente tenha outras investigações, mas certamente a gente está vendo o interesse, a gente está vendo os trabalhos sendo escritos, e eu tenho certeza que a gente vai andar aí mais 10, 20 anos nesse tema, e aí eu espero que talvez daqui a 20 anos alguém consiga dar explicações mais fáceis do que eu consigo dar hoje. E aí vai dizer, os caras meio malucos lá atrás, mas hoje a coisa já tem um diploma legal, já tem um organismo, a gente já sabe como lidar. Então, agradeço muito a paciência de vocês, a presença. Quem está online também agradeço. Quem estiver vendo depois, espero que tenha aproveitado o evento, e até a próxima. Boa tarde.